pegadinha. Dá glória a Deus mesmo assim, irmãos. Em tudo dá graças, amém? Ah, irmãos, a gente começa a dar glória a Deus, a gente começa a atrair o favor dele para a nossa vida, amém? Você entende que gratidão é a chave da próxima porta? E quanto mais grato você é, mais favor de Deus você atrai para a sua vida, amém? Graças a Deus por isso. E que bom, chegou domingo, né? Dia de cultuar, dia de recarregar a bateria espiritual, amém? A gente está aqui em comunhão. É claro que a nossa adoração é entregue a Deus todos os dias, mas como é bom quando a gente está na comunhão dos santos, amém? A palavra de Deus, ela diz que na comunhão o Senhor ordena a bênção, você crê? Deus ama a nossa comunhão, amém? Vamos confessar a nossa fé? Levante sua Bíblia em nome de Jesus, vamos juntos declarar? No 3, hein? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Que a palavra de Deus nessa noite tão maravilhosa possa verdadeiramente vir de encontro a você e de encontro a mim também, mudando tudo dentro de nós. Amém? A palavra de Deus tem esse efeito. Ela nos transforma de dentro para fora. Eu amo quando Jesus ele chega para os discípulos dele e fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado para vocês. A palavra de Deus tem esse poder. Amém? Quero estar dando boas-vindas a você que está cultuando conosco através do culto online. Seja muito bem-vindo. Que essa palavra possa abençoar muito seu coração. Amém? E que você possa um dia estar conosco aqui também, né, na comunhão com toda a igreja e ter a oportunidade de nos conhecer e nos dar a oportunidade de conhecer também. Os nossos cultos são toda quinta-feira, 7h30 e domingo, 6h30. Então, você já está convidado ao Bolívia, número 56. Deus te abençoe aí na sua casa também. Irmãos, Deus tem algo muito importante para tratar com o nosso coração e eu vou pedir, como eu peço todo domingo. Não se levantem, esquece água por 1 minuto, esquece banheiro por 1 minuto. Não converse com a pessoa que está... Vira para o seu irmão e fala assim: não atrapalhe meu culto. Né? Quando a gente fala assim, não conversa não. Você conversa, você atrapalha o culto do outro. Se você não quer cultuar, aí você vai descansar ali fora no banco. Mas deixa o teu irmão cultuar, amém? Então é muito importante a gente entender o que esse ambiente pode proporcionar para a gente. Então, por favor, cultue e seja uma bênção na vida do seu irmão que está aí do seu lado, na sua esquerda, na sua direita, na frente, atrás, para que ele possa receber 100% do que Deus tem e você também possa receber 100% do que Deus tem. Amém? Graças a Deus. Estou aqui, abri meu iPad aqui, mas está na aula de batismo. Amém. Eu vou começar com uma pergunta com você. Você entende o quanto Jesus se importa com a construção do caráter dos seus discípulos? Quantos entendem o quanto isso é importante para Jesus? Jesus passou 3 anos investindo no caráter dos seus discípulos. E eu digo investindo no caráter dos seus discípulos porque o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles ainda. Jesus não estava preocupado com a manifestação do poder ainda. Tem muita gente que pensa que é só fazer milagre, né? É só manifestar poder. Mas antes de manifestar poder, eu tenho que manifestar primeiro o caráter de Jesus Cristo. Jesus Cristo passou 3 anos treinando os discípulos dele, dando o caráter deles. É muito importante o caráter de um discípulo de Jesus Cristo. Amém ou não? Às vezes você pensa assim: Jesus não me usa, eu ainda não tenho dom de cura, eu ainda não tenho dom de revelação, eu ainda não... Mas um dom você tem de refletir a glória de Deus e de ser luz nessa terra. Esse dom nós já temos. Amém? E muitas vezes nós negligenciamos isso. O fato muito importante de que Jesus é conhecido através de nós. Amém? Quando as pessoas nos conhecem, elas deveriam conhecer do caráter de Jesus Cristo. Amém?
Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Então, em nome de Jesus, irmãos, Jesus se preocupa muito, ele se importa muito com a construção do caráter dos seus discípulos. Ainda postei na internet hoje, né? Conheça Jesus, mas vá além. Faça-o conhecido. Faça com que as pessoas à sua volta conheçam ele também através de você. Através de uma palavra, através de um gesto, através de uma escolha. Através de você fazer a diferença mesmo. Na sua escola, no seu curso, no seu trabalho, faça a diferença. Isso é muito importante para Jesus Cristo. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. No capítulo de número 1. 2 Timóteo, a carta está no Novo Testamento. Passa aí os evangelhos, passa Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, passa tudo. Amém? 2 Timóteo, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aí todo mundo achou, glória a Deus, que bom. No capítulo de número 1, no versículo de número 3, Paulo fala algo muito importante aqui para a nossa vida hoje. Quem estava aqui na semana passada? O tolo nunca aprende. Amém? O inteligente aprende com a sua queda. O sábio aprende com o conselho. Amém? Então guarda isso no seu coração. O tolo nunca aprende. Vai cair, nunca vai aprender. O inteligente precisa cair para aprender. Mas o sábio, ele só precisa ouvir. O sábio aprende com a queda do outro. Amém ou não amém? Então seja sábio, que o conselho de Jesus baste para mim e para você. Dar uma direção totalmente diferente para a nossa vida. Amém? No capítulo 1 diz assim, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde antepassados eu sirvo com a consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo e Todo-Poderoso, nós estamos diante da tua perfeita palavra. E ó Deus querido, te glorificamos porque é um privilégio enorme ter ela ao alcance das nossas mãos. Ah, meu Deus querido, te louvamos por cada homem, por cada mulher que sacrificou a sua vida para que isso acontecesse. Muito obrigado por cada um que creu em ti com tanta força, meu Deus, que venceu o medo da morte, o medo da tortura. Muito obrigado por todos esses mártires. Meu Senhor, em nome de Jesus, que por meio da tua santa e perfeita palavra, o teu Espírito Santo possa se mover de forma gloriosa aqui nesse lugar. No nome de Jesus, nós te clamamos por misericórdia e favor. Que o teu Espírito Santo fale conosco de forma poderosa. Que o teu Espírito nos dê entendimento espiritual, meu Deus, para discernir as coisas do Espírito, para entender a tua mensagem para nós nessa noite. Meu Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor capacitou e moldou cada um dos seus discípulos, porque o Senhor tinha uma grande obra para eles realizarem, que o Senhor faça conosco também da mesma forma. Que o Senhor nos lapide segundo o teu caráter, meu Senhor, para que cumpramos a tua vontade aqui nessa terra e façamos com que o teu nome seja conhecido e glorificado no nosso meio. Meu Senhor, em nome de Jesus, que esteja ligado aqui na terra esse momento de palavra, porque tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Então, meu Senhor, que esteja ligado no nome de Jesus a tua mensagem aqui, que esteja ligado cada coração em nome de Jesus, que seja ligado cada pensamento e que o Senhor tenha liberdade para falar conosco.
Paizinho, nós enquanto igreja te clamamos, toma a minha vida nas tuas mãos, para que eu não venha externar aqui sabedoria humana, porque ela é loucura aos teus olhos, mas que seja externado aqui somente a voz do teu Espírito Santo, a tua mensagem, meu Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos e que o Senhor possa falar livremente através da minha boca. Não permita que as minhas imperfeições ou as minhas ideias ou até mesmo os meus sentimentos venham a corromper a tua mensagem. Leva tudo que há em mim cativo à obediência da tua palavra e direção total do teu Espírito. Nada de mim, meu Senhor, tudo de ti. Assim nós oramos e consagramos esse momento a ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu amo quando Paulo ele traz essa mensagem para Timóteo. Para você que não sabe, Timóteo seria aquele que daria continuidade ao ministério de Paulo. Ele era o filho ministerial de Paulo. E Paulo ele fala assim: caramba, eu tô com muita saudade de você. Eu me lembro de você noite e dia. Eu oro pela tua vida noite e dia. Ele começa a externar o quanto que ele está ansioso para ver Timóteo. E no meio desse carinho todo, ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim: olha, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Preste atenção, tua fé sem fingimento é sinal de que existe a fé fingida. Amém? Então eu quero que você entenda isso hoje. Existe fé fingida e existe fé sem fingimento. E a gente tem que começar a consultar o nosso coração para que a nossa fé seja uma fé genuína e não fingida. Amém? Timóteo tinha uma fé não fingida, herança da sua avó, herança da sua mãe. Viu que lindo Paulo dizendo: olha, eu já vi fé igual a sua, na sua avó, na sua mãe. Olha como é que a gente transmite coisas. Amém? Olha como a gente é capaz de transmitir. Olha que herança maravilhosa que a avó de Timóteo, que a mãe de Timóteo deixou para Timóteo. E isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande de transmitir essa verdade, não somente para as pessoas à nossa volta, mas principalmente para os nossos filhos e para os nossos netos. A próxima geração depende de nós, amém? Depende da verdade que nós carregamos, defendemos e cremos dentro de nós. Amém? É verdade mesmo? Então, em nome de Jesus, consultemos o nosso coração, para que a gente viva uma verdade aqui, para que o nosso caráter seja dia após dia construído de forma verdadeira, de forma real. Amém? Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, num mundo muito, vamos dizer assim, eu já preguei isso algumas vezes, já foquei muito nisso, hoje a gente vai só pincelar, mas a gente está vivendo num mundo tão cheio de aparências. Amém? Sempre falo isso para você. Teve um dia que eu trouxe uma ministração, que o nome da ministração era selfie, porque a gente tem mania, né? A gente tem mania de selfie, de tirar foto de si mesmo e ficar muitas vezes postando uma felicidade que não está vivendo, uma perfeição que não tem, um mundo tão fantasioso, tão mentiroso. E por que muitas vezes nós mergulhamos nele até na nossa vida espiritual? Existem pessoas, irmãos, que, meu Deus, posta mensagem no Facebook de Deus o dia inteiro. Só que aquilo não é verdade para ela, é fé fingida. Porque a pessoa é muito crente nas redes sociais, mas se você conhecer, sai de baixo. Você consegue entender que é uma fé fingida e que Jesus não quer isso pra gente? Ele quer algo real. A gente tem que aprender a viver uma verdade, irmãos. E quando eu falar alguma coisa, e quando eu externar alguma coisa, aquilo tem que estar dentro de mim, tem que ser verdadeiro. Eu não posso aceitar ser uma pessoa artificial. Era isso que chamava a atenção de Paulo em Timóteo. A fé de Timóteo era não fingida. Mas hoje em dia, irmãos, com as redes sociais e com o alcance que nós temos de informações, a gente é muito mais levado a essa vida falsa. E a gente não pode aceitar isso, amém ou não amém?
A cada dia o mundo me aperta e te aperta a buscar a perfeição, é ou não é verdade? Por causa de todas essas influências de vida perfeita, a gente quer uma vida perfeita. E a gente às vezes vive uma vida falsa só para fingir que é perfeita, igual a do outro que está fingindo que tem a vida perfeita. E a gente é apertado a isso e a gente para de viver a realidade. Muitos de nós até ficam pensando assim, poxa, eu queria ter uma vida perfeita assim. E não é perfeita nada. É uma ilusão. A perfeição só existe em um. E o nome dele é Deus. Se mostrou ao mundo através de Jesus Cristo. E de mais ninguém. Amém ou não amém? Por causa desse aperto, as pessoas querem um corpo perfeito. Quem te disse que o corpo perfeito é aquele? Quem me disse? A gente vive em busca, né? Mas por quê? Disseram pra gente que tem um modelo de corpo perfeito e a gente quer. E muitas vezes a gente deixa até a nossa alegria de lado, porque quer um corpo perfeito. Quer a roupa perfeita, quer o dia perfeito, quer o carro perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita. O casamento perfeito, a igreja perfeita, o pastor perfeito, o emprego perfeito, o chefe perfeito, o amigo perfeito, os filhos perfeitos, a festa perfeita. A gente quer perfeição em tudo que a gente olha, menos a nossa. A gente olha tudo à nossa volta e tudo tem que ser perfeito. A gente só não é exigente com uma pessoa, com o nosso caráter, com a pessoa do nosso espírito, o nosso eu interior. É aqui que tudo acontece, aqui dentro de nós. E se a gente quer exigir algo que precisa entrar na linha do aperfeiçoamento, não é as coisas à nossa volta, é as coisas aqui dentro. Tem uma coisa que a Bíblia orienta a ser aperfeiçoado todos os dias, é o nosso caráter. É a única coisa que a gente precisa buscar. Você quer buscar perfeição em alguma coisa? Busque o caráter de Cristo todos os dias. Ele é a única coisa perfeita que existe. Ele é o único norte de perfeição. E se a gente quer realmente buscar crescer em alguma área da nossa vida, a gente precisa focar na questão do crescimento do nosso caráter. E parar de aceitar uma vida fantasiosa, mentirosa, fingida. Como se realmente aquilo fosse possível. E não é possível. Vai chegar um dia que nós seremos perfeitos. O dia que Jesus nos pegar e nos levar embora. Ele vai nos dar um corpo glorificado igual o dele. E aí nesse dia o pecado não vai nos manchar mais. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero que você foque em ser uma pessoa real. Nós precisamos, como discípulos de Jesus Cristo, buscar um resultado verdadeiro. Porque senão a gente vai ser uma igreja, irmãos, falsamente saudável. Amém? E deixa eu te falar uma coisa, não tem como fingir para Jesus que a gente está frutificando. Amém? Tem como fingir para Jesus que a gente está frutificando? A gente pode fingir na rede social, a gente pode fingir aonde quiser. Mas Jesus sabe se a gente está frutificando ou não. O que é uma igreja falsamente saudável? É uma igreja que não consegue ter uma vida de oração em casa. Só consegue orar se for na igreja. Só consegue dizer eu te amo para Jesus se for dentro da igreja. Fora da igreja não consegue. Fica entalado. Falar eu te amo para Jesus. No dia a dia. A gente não fala que ama as pessoas que a gente está todos os dias? Eu e meu marido, a gente fala todo dia um para o outro, eu te amo, mesmo que for engasgado. Para os filhos também. Todos os dias. Porque a gente tem que externar aquilo que a gente sente pelas pessoas à nossa volta. Amém? Mas às vezes a gente é super saudável dentro da igreja, mas não fala um eu te amo para Jesus nem um dia. Só se chegar no culto e o pastor, ou a pastora, ou o ministro do louvor fala que ama Jesus. Aí a pessoa fala, Jesus, eu te amo. Ou às vezes fica entalado, até na hora do louvor fica entalado, não consegue. É ou não é verdade? Fingem que leem,
posta um monte de versículo bíblico lá. Não sabe nem que livro que é, não sabe nem a história que conta, mas é um versículo bonito, tô botando. Vê a novela de Gênesis, né? E fala assim, nossa, eu adoro quando eu leio na palavra Adão cantando para Deus. Não, Adão não canta para Deus. Isso só na novela. Você se basear na novela, você vai ter uma Bíblia mentirosa na sua mente. Porque lá eles enchem linguiça. Mas às vezes a pessoa não lê a Bíblia e fala, ai, Adão cantando. É maravilhoso esse versículo bíblico, né? Não é. Não é real. Às vezes a pessoa fala assim, na Bíblia está escrito, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não está escrito isso na Bíblia. Mas a pessoa ouviu, achou bonitinho, aí fala. Porque a gente adotou o método de ter uma vida cristã falsa. E a gente não pode aceitar isso, amém ou não amém? O inimigo não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca de ser diabo. Seus demônios não brincam de ser demônios. Eles estão verdadeiramente destruindo a vida das pessoas. É real. E mais, está destruindo a vida de muito crente. É real, gente. Por isso que eu sempre falo, a gente está vivendo um tempo muito difícil. Então, a igreja falsamente saudável é a que não consegue buscar diariamente. Quando eu falo buscar diariamente, não é você sentar na cadeira e ficar 3, 4 horas lendo a Bíblia. A não ser que você tenha um ministério na palavra. Mas de você acordar pela manhã e verdadeiramente se lembrar de louvar a Deus pelo ar que você está puxando. Ter uma vida de comunhão com o Senhor de verdade. Não ter uma comunhão com o Senhor nos dias de culto. Amém? Uma igreja falsamente saudável é uma igreja que finge que se importa um com o outro. Irmãos, não dá para fingir amor, amém? A gente está vivendo um tempo onde as pessoas se amam aqui. Mas lá fora, no cantinho, sai de baixo. As pessoas se detestam, fazem questão de falar mal um do outro. Isso não deveria existir no nosso meio. Não deveria ter um momento na nossa vida onde nós nos reunimos com alguém para falar mal de uma pessoa que está ausente. Não deveria ter esse momento na nossa vida. Mas tem. A pessoa não está presente para se defender. Sabe o que você está sendo? Um injusto. Irmãos, não aceite fazer isso. Jesus é uma pessoa completamente justa. Quando ele tinha algo para falar com alguém, ele falava com a pessoa. Você quer ter o caráter de Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, fale seu problema com a pessoa que você está tendo problema. A igreja não deveria estar vivendo isso. Amém ou não amém? A igreja não deveria. Às vezes você me vê assim, eu tenho essa fama de malvadinha, mas não é, irmãos. É porque se eu precisar falar alguma coisa contigo, eu vou falar. E se você torcer o nariz para mim, você vai ter 2 trabalhos. De torcer e distorcer. Amém? Mas não é muito melhor do que eu esfaqueasse você pelas costas? Não é muito melhor? Pelo menos, eu acho que a honestidade é uma coisa nobre. A gente tem que trabalhar isso na gente. Amém ou não amém? Isso é caráter de Cristo, irmãos. Fé não fingida. Uma pessoa verdadeira. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, em nome de Jesus, no capítulo de número 11. É um texto muito conhecido. Manjado até o teto. Mas que fala muito poderosamente ao nosso coração. Marcos 11. Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Marcos 11, versículo de número 12. Olha só que coisa maravilhosa. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso. Versículo 20.
E passando eles pela manhã, isso no outro dia, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Preste atenção, porque esse texto é forte demais. Jesus estava preocupado com a figueira? O que importava para Jesus era a figueira? Não, eram os discípulos. Jesus tinha uma mensagem para os discípulos, lembra? Seu caráter é importante para Jesus. E se ele tem uma mensagem para te dar, ele vai te dar. Ele preparou aquele cenário. A palavra de Deus diz que Jesus teve fome e foi procurar figo na figueira. Ela tinha folhas. Lembra que eu falei para você? A gente pode enganar qualquer pessoa, mas quando a gente tem fruto, Jesus sabe que a gente tem, porque ele investiga. Ele viu aquela figueira, ele foi lá investigar se ela só tinha folha ou se ela tinha fruto. Porque uma figueira só dá folha depois do fruto. A ordem natural de uma figueira é que ela dá as flores, o fruto e depois enche de folhas. Se uma figueira, à vista dos olhos, já está cheia de folha, logo tem fruto. Então aquela figueira era uma figueira enganosa. Por isso que Jesus amaldiçoa ela. Entende? Vida mentirosa não vive em bênção. A gente tem que entender. A gente pode fingir para qualquer um, mas para Jesus a gente não finge. E se você quer ter uma vida de bênção, tem que ser real. Não adianta postar versículo bonitinho, irmãos. Isso não é fruto para Jesus, amém? Fruto é aquilo que o Espírito Santo de Deus produz. É a evidência do caráter de Cristo em nós. Quando nós lemos em Gálatas 5 o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo nada mais é do que o caráter de Cristo. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, paciência. É o caráter de Jesus. É o fruto do Espírito Santo. Não dá para fingir. Não dá para fingir, irmãos. Tem que ser produzido de verdade. Então, fingir que é uma igreja saudável não adianta. Fingir que é um cristão saudável não adianta nada. Tem que ser real. Amém? Tem que ser dia a dia. Nós temos que permitir que Jesus construa o nosso caráter de verdade. Amém ou não amém? Então preste atenção, Jesus ele vê aquela figueira, ele vai amaldiçoar ela do nada, na frente dos discípulos dele. Imagina a cena. Irmãos, pinta esse quadro aí na sua mente, pinta ele. Jesus está andando, virou para os discípulos e falou: pô, tô com uma fome. Isso já aconteceu com você? Tô com uma fome. Ah, tem uma figueira ali. Ah lá, tá cheio de folha, vamos lá pegar uma fruta, comer. Foi ele, seus discípulos. Na hora que chegaram, começaram a abrir. Não tem fruto. Pô, tinha necessidade de Jesus secar a raiz da árvore? Tinha necessidade nenhuma. Mas por causa da lição que ele queria passar para os discípulos, ele secou a árvore. Tudo por causa do caráter dos discípulos. Ele tinha uma mensagem para passar. E ele vira para aquela árvore e ele fala assim: nunca mais ninguém vai comer fruto de você. E foram embora. Jesus não ficou ali parado. Ó, quer ver o que vai acontecer com ela? Quer ver? Ó, quer ver? Foram embora, foram viver a vida.
No dia seguinte, Jesus não foi para outro lugar, ele fez questão de passar no mesmo lugar. Mais uma vez eu te chamo a atenção. O problema de Jesus era com a figueira? Era com a mensagem. Jesus estava comprometido com o caráter dos discípulos dele. Então ele fez questão de passar pelo mesmo lugar. E é claro, né? Quem é que tinha que falar? Quem tinha que abrir a boca? Pedro, o bonito. Pedro vira e fala: olha, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, olha, secou todinha. E Jesus dá uma resposta nada a ver. Olha o que Jesus responde: tende fé em Deus. Pedro vira e fala assim: Senhor, olha só, a figueira está sequinha. Jesus poderia falar: tá vendo? Ó, é isso que eu vou fazer com vocês, tá vendo? Vou secar vocês também, seja crente falso para vocês verem. Foi isso que Jesus respondeu? Jesus chegou e vira e fala assim: tende fé em Deus. E é essa resposta de Jesus que eu quero trazer para a nossa meditação. Lembra? Timóteo chamava atenção por causa da sua fé não fingida. Quando Jesus vem responder aos discípulos por causa do que aconteceu com a figueira, ele diz: tenha fé em Deus. Jesus está falando da fé real. Amém? E aí ele começa um discurso, irmãos, maravilhoso. Ele vem mostrando para a gente o que é uma pessoa que tem fé verdadeira. Uma pessoa que tem fé verdadeira, que realmente tem fé em Deus. Ela entende que ela não tem que sair liberando palavra de maldição em tudo quanto é lugar. Porque uma coisa que aqueles discípulos entenderam naquele dia, que se eu amaldiçoo alguma coisa, ela seca. Aí tem crente que fala que tem fé em Deus no Facebook, mas está lá em casa: que inferno de vida! É isso mesmo? Sua vida é um inferno? Ah, então é por isso que Satanás não sai da tua casa. O espírito de briga, de inferno, de todas as coisas que o demônio gosta. Porque a própria pessoa está usando a sua palavra. Isso é fé verdadeira? Se ela realmente cresce que a fé atua na palavra, ela jamais abriria sua boca para falar: que inferno de vida. Nunca. Porque tudo que eu amaldiçoo seca. Amém ou não amém? Entenda uma coisa, mulheres: quanto mais você amaldiçoou o seu marido, pior ele vai ficar. Homens, quanto mais você amaldiçoa a sua esposa, pior ela vai ficar. Mães e pais, quanto mais você amaldiçoa o seu filho, pior ele vai ficar. Sabe quando o teu trabalho vai melhorar? Quando você abençoar o teu trabalho ao invés de amaldiçoá-lo. As coisas vão mudar quando eu realmente tiver fé em Deus. E quem tem fé em Deus sabe usar palavras. Amém ou não amém? A fé falsa vomita. A fé real pondera. Já viu pessoa que vomita a palavra? Tem dois tipos de pessoa: quem fala muito e quem fala demais. Você entende a diferença? De quem fala muito e quem fala demais? Quem fala muito, fala em volume muito grande. Pastora Iris, assim mais ou menos. Quem fala demais não pensa. Sabe aquelas pessoas que vomitam a palavra? Porque vômito é uma coisa que tu não controla, amém? Quem controla vômito aqui? Não dá. Na hora que o vômito vem, vem. Vem que vem danado. Não importa onde você está, se é no trabalho, se é no ônibus, se é o carro. Tem gente que é assim com palavra, vomita, não tem controle nenhum. Não pondera. Será que essa pessoa tem fé real? Porque quem acredita mesmo, quem tem fé, entende o poder das suas palavras. Não fala qualquer coisa. Pondera. Então, em nome de Jesus, irmãos, preste atenção no que Jesus fez. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: se tiverdes fé, você vai falar para esse monte: sai daqui e vai para cá.
Olha o que Jesus está ensinando sobre um aspecto da fé real, não a fé falsa. A fé real. Há poder na tua palavra. Ela pode dar vida e pode matar. Amém ou não amém? Então, quando Jesus responde, tende fé em Deus, ele está pegando aquela árvore que secou e falou assim, tá vendo o que eu faço com a minha palavra? Sequei ela desde a raiz. Ele poderia ter usado a palavra de outra maneira. Mas todas as vezes que eu estou liberando a palavra, eu tenho que entender que eu posso matar algo ou eu posso dar vida para algo. Amém? E as consequências às vezes são muito ruins à nossa volta. Porque a gente não aprende a usar a fé da forma correta. Liberando palavra de bênção. Amém ou não amém? Você consegue entender? O segundo aspecto da fé verdadeira é que a fé verdadeira ora. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho fé em Deus. Irmão, tu tem vida de oração. Não porque eu não tenho tempo, mas eu tenho uma fé. Não, você não tem fé. Porque a fé ela é visível, amém? A palavra de Deus diz que Jesus via a fé. Como é que se vê fé? Fruto. Dá para dizer que tem fé e não tem relacionamento com Deus? Não ora, não pede nada para Deus, não consagra o dia, não fala muito obrigado quando vai dormir, não dá um obrigado ao Senhor quando vai comer. Isso não é religiosidade não, irmãos. Isso é relacionamento. Amém ou não amém? Vida de oração não é vida de religião, é vida de relacionamento. A pessoa fala que crê em Deus, mas nem lembra que Ele existe. Como? É uma fé fingida. Amém ou não amém? Você consegue entender isso? A palavra de Jesus, ela diz assim, olha, preste atenção. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. A fé se manifesta na oração. Preste atenção na fé atuando. Tudo que você pedir, crê que você já recebeu e vai acontecer. Tem muita gente que pede as coisas para Deus e não acontece. Não acontece por quê? Será que você está tendo fé de verdade? Irmão, se questiona. Se questiona, amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Tudo que em oração pedirdes. Tudo que em oração pedirdes. Tudo que em oração pedirdes. Amém? Pastor, então qual é o problema? O problema é que você só lembra de Deus quando precisa. Essa é a oração fingida. Oração de fé fingida é oração interesseira. Tá passando aperto, lembra que Deus existe. Ou ajoelha, dá glória a Deus, até louva. Passou, acabou. Oração não é baseada em interesse. Amém? Esse relacionamento não é real, é relacionamento fingido. Já viu pessoa oportunista? Pessoa oportunista é assim, ela te ama, desde que você faça toda a vontade dela. Se você não fizer, acabou. O que essa pessoa é? Oportunista. Está perto de você porque você faz as vontades. Gente, Jesus não quer esse tipo de relacionamento com a gente, amém ou não amém? Tem gente que é oportunista com Deus, nunca busca Deus, mas se precisar, vai lá buscar. Consiga entender esse tipo de relacionamento. É fé fingida. Amém? É fé aproveitadora, fé fingida. Não tem relacionamento nenhum, só quando precisa. Igual eu falei na semana passada, né? Já viu aquele ditado? Só lembro de Santa Bárbara quando ronca a trovoada? Eu ouvi isso minha infância inteira. Porque minha mãe era assim. A gente chegava perto dela com muito carinho. Mãe, eu te amo. Ela já sabia que era interesse. Ela falava, o que tu quer? Porque interesseiro é assim. A gente aprende isso desde criança. Como é que teu filho faz para te arrancar as coisas? Mamãe, eu te amo. Deixa eu te falar uma coisa. Papai, deixa eu te falar um negócio. No teu ouvido. Rafael faz assim. Quando ele quer o tablet, ele vem. Papai, eu quero te contar um segredo. No seu ouvido. Eu te amo. Aí depois vem. Quero jogar um pouquinho. Porque é assim que a gente negocia. É ou não é verdade? Só que a gente não pode levar esse estilo de vida com Deus, amém?
Porque um filho, o Rafael, não tem relacionamento com o Paulinho só quando está com interesse. Ele tem um relacionamento real. De brincar, de tudo. Então, assim, ter um interesse especial em Deus, todo mundo tem. Poxa, pai, olha só, estou passando um aperto, me socorre aí. É claro, isso é normal de filho. Agora, a questão toda é só quando precisa? Não, o relacionamento de pai e filho tem que ser quando Deus te permitir alguma coisa ruim, te dar aquela chinelada no lombo, né? Porque Deus disciplina também, você entende isso? E na hora que Deus está te disciplinando, você continua sendo filho e amando o papai. Senhor, se o Senhor acha necessário eu passar por isso, louvado seja o teu nome. Difícil essa hora. Mas a gente continua sendo filho, amém ou não amém? Então preste atenção, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Olha como é que a fé opera. Você crê que recebeu antes de receber. Ah, pastora, mas eu estou orando, mas não acontece. Não... Deixa acontecer primeiro pela fé. Já começa a agradecer a Deus. Ah, mas eu ainda não vejo. Mas a fé não precisa de prova. A fé não precisa de prova. Ela simplesmente acontece. Amém ou não amém? No momento que você precisa de uma prova, você não precisa de fé. Amém? Se Deus precisa te provar, você não precisa de fé. Você precisa de fé justamente porque os seus olhos não podem ver. Então a fé é a certeza do que os seus olhos não veem. Isso é fé. Certeza e convicção daquilo que os meus olhos não podem ver. Isso é fé. Amém? Então preste atenção para esse aspecto que Jesus falou. E agora no terceiro ponto que ele fala, do tem de fé em Deus, ele está falando fé real, não está falando de fé fingida. Amém? Está falando de fé real. Ele coloca um terceiro aspecto. Ele diz assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém te fez mal? Preste atenção no que o texto está dizendo. Se você tem alguma coisa contra alguém que te fez algum mal, perdoa essa pessoa. Deixa eu quebrar um paradigma com você. Essa história de vou pedir perdão pelo mal que o outro me fez é jargão gospel, tá? Tá bom, irmãos? Ai, o Paulinho falou mal de mim, eu vou lá e... Paulinho, eu vim te pedir perdão por você ter falado mal de mim. Irmãos, isso não existe, não é bíblico, tá? É fantasia, não está na Bíblia. O que a Bíblia está falando é o seguinte, se o teu irmão vier ter contigo, não importa o tamanho do pecado dele, se ele se arrependeu, tu tem que perdoar. Querendo ou não querendo, amém ou não amém? O que pode fazer na distância é liberar perdão, que é o que o texto está falando. Amém? O que o texto está falando é o seguinte, fizeram mal, libera essa pessoa. Você já viu Jesus na cruz? Como é que foi lindo? Ele não chegou e falou assim, não, peraí, deixa eu descer da cruz um minutinho. Eu quero te pedir perdão por você ter me crucificado. Jesus fez isso? O que Jesus fez? Ele liberou perdão. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem. Jesus estava liberando. Porque quando eu libero perdão, eu estou tirando a sujeira de mim. Amém ou não amém? Cara, se o outro te fez mal, olha, sinceramente, deixa ele colher os frutos dele. Se ele se arrepender, você perdoa. O que não pode acontecer é você ficar sujo no seu íntimo. Você ficar com a casa suja porque não liberou perdão ainda. Preste atenção, quando uma pessoa te faz mal, o que ela causa em você? Sede de vingança, ira, raiva, mágoa, indignação. Não são esses tipos de sentimentos que a gente tem quando alguém faz mal pra gente? Aí eu vou cultivar isso dentro de mim. Como? Se eu tenho fé em Jesus de verdade, eu sei que eu sou templo do Espírito Santo. E ainda que a pessoa tenha me causado um mal imenso, eu tenho que orar e falar assim, Pai, olha, eu perdoo essa pessoa.
Eu não quero nenhum tipo de sentimento dentro de mim. Eu lanço tudo sobre ti. Pai, e perdoa ela também pelo mal que ela fez, que é para ela não ter uma colheita tão ruim. A gente tem que ter um coração limpo. Amém ou não amém? Uma pessoa que tem fé em Deus de verdade mantém o seu coração limpo. Às vezes eu vejo no meio de um monte de... eu odeio fulano. Eu detesto, irmão, vai se tratar. Irmão, o irmão... Sabe o que o irmão que você detesta está pensando? Nem lembra que você existe. Para ele você é um nada. E tá você aí mantendo seu coração todo sujo, porque não libera perdão. Mas não adianta, porque eu não esqueço. Eu não esqueço. Que pena. Que pena que você não esquece. Só está trazendo mal para você mesmo. Só. Para mais ninguém. Aprende a esquecer. Tira da tua cabeça. Te fizeram mal, irmão. Eu falo para o Senhor, Senhor, olha, eu lanço sobre ti toda a minha ira. Eu não quero me vingar, eu não quero nada. Olha, eu perdoo essa pessoa. Pai, perdoa também, por favor. Perdoa essa pessoa, porque ela não sabe nem o que ela está fazendo. A gente tem que imitar Jesus, lembra? Caráter de Cristo. O caráter de Cristo é assim: Pai, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Amém ou não amém? Você consegue entender isso? Às vezes a gente quer inventar coisa, dificultar o caminho, né? Não precisa dificultar não, o caminho é muito simples. Limpa o teu coração. O coração do outro você não pode limpar. Não te diz respeito limpar o coração de outra pessoa. Amém ou não amém? Não adianta, não, a fulano tem que vir, tem que nada. E não vai vir. Porque ninguém tem que nada. Amém? Se eu sou um cristão, a minha obrigação é comigo. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim: o que está me sujando? O que está bloqueando o meu fruto? O que está impedindo o meu espírito de frutificar? Preciso arrancar isso daqui. Então eu vou pedir ajuda para Deus. Amém ou não amém? Por isso que o texto diz: quando você estiver orando. Porque geralmente quando a gente está se relacionando com Deus, Ele quer nos curar. Ele quer nos limpar, Ele quer nos ajudar. Então quando eu estou orando, eu tenho que entender aquilo que Deus me trouxe à memória. Eu tenho que aprender a liberar. Amém? Libera. Libera, irmãos. Mas tem gente que carrega coisa lá da infância, mas a senhora não sabe. Eu não sei, nem quero saber. O que eu quero saber é o que esse mal vai te causar até a sua morte. Mas é que eu não consigo vencer, irmãos, então busca. Porque esse negócio de eu não consigo está afundando você. E está fazendo você ter uma fé fingida. Amém? Eu e você, nós temos que entender por que a fé verdadeira faz isso. Porque se eu não libero perdão, Deus também não libera para mim. Se eu creio de verdade, quanto mais eu retenho uma pessoa aqui, mais retida eu tô lá. Será que eu consigo falar, eu tenho fé em Deus, e segurar uma pessoa dentro de mim? Não, eu não tenho, a minha fé é fingida. Eu falo que acredito, mas eu não acredito. Porque se eu acreditasse de verdade, eu ia entender que se eu liberar, eu sou liberada. Amém ou não amém? Você consegue entender? Ficou confuso? Preste atenção, irmãos. Você precisa olhar para você e pensar: o que está impedindo os meus frutos? O que está me impedindo? A gente vai para o último texto. Meu tempo está acabando e eu vou ter que correr. Vai para João. Pula aí. Você está em Marcos, Lucas. Aliás, não vai dar tempo da gente ler esse texto. Volta para Marcos, no capítulo de número 8. Preste atenção, irmão. Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Você está entendendo a importância do teu fruto? De você não ser uma figueira cheia de folha? De você não ter uma vida falsa, mentirosa? Você está conseguindo entender? A palavra de Deus é: todo ramo que em mim
não produz, é cortado. Então preste atenção, porque é sério, é muito importante. Seu caráter é muito importante para Cristo. Amém? Você consegue entender que Cristo está sendo zombado, blasfemado e desacreditado por causa da postura da igreja evangélica? Quantos aqui conseguem entender isso? A má conduta, porque a igreja evangélica está, olha, irmãos, de verdade, está pouco se lixando para caráter, tá? Eu falava isso hoje na aula de batismo. Falei para eles assim, ó, uma coisa que vocês têm que enfiar na cabeça de vocês é: não olha para escândalo não, que se vocês olharem para escândalo, vocês vão se desviar. Porque primeiro, Jesus ele fala que o escândalo é necessário. Segundo, o trigo e o joio tá junto, bode e ovelha tá junto. Amém ou não amém? Encara, quanto mais cedo você encarar, melhor. Então a gente tem que entender, por causa da má conduta da igreja evangélica, não estou falando do corpo de Cristo não, estou falando da igreja evangélica. Por causa da má conduta, do mau comportamento, as pessoas não creem que Jesus existe. Não creem que Jesus cura. Não creem que Jesus está vivo no nosso meio. Não creem na palavra, irmãos, por causa da má conduta. As pessoas acham que isso é mentira. Jesus está desacreditado, o nome do Senhor está sendo blasfemado por causa do mau comportamento da igreja evangélica. Então, será que caráter é uma coisa que a gente tem que deixar de lado? Não, irmãos, o meu caráter, ele vai falar para outra pessoa em quem eu creio. O meu caráter vai mostrar para outra pessoa de que reino eu pertenço. Amém? Quando você olha para um homem... Quem tem cara de americano aqui? Cadê o João? O João tá lá em cima? Tá aqui. João tem cara de americano. Aí João chega. Na hora que ele abre a boca, eu sei que ele é um falso americano. Porque ele só tem a pá. Mas quando ele abre a boca, e as atitudes dele é de um brasileiro. Falso americano. Irmãos, tem muito crente que assim, a gente tem que entender, a nossa conduta, as nossas escolhas, o nosso jeito de viver mostra o reino a quem nós pertencemos. A mesma boca, presta atenção, Tiago ele fala que da mesma boca não pode jorrar água doce e amargosa. Amém? Jesus, eu te amo. Ô endemoniada, capeta, tu é um demônio na minha vida, praga ruim. Não entendi. Jorrando água doce e amargosa, a mesma boca que abençoa, amaldiçoa. Aí a mesma boca que chega no domingo, um culto maravilhoso como esse, a gente está aqui, grande. Aí chega amanhã, vai tomar naquele lugar. Aí às vezes o cara, esses dias eu estava brincando com Sandra. Homem é assim, irmãos. Vê o cara lá longe. Ô, viado, fala aí. Irmãos, as pessoas estão vendo. Amém ou não amém? Misericórdia. Negócio doido. E tá todo mundo vendo. E eu falei a palavra mais leve, porque não são essas. Amém? A gente tem que aprender. A gente tem que aprender, irmãos. As minhas atitudes, elas falam, glorificam a Deus ou envergonham. Amém? Tudo na nossa vida. Então, quando eu mudo a minha conduta, quando eu deixo o Espírito Santo tomar, me ajudar a me dominar, não é porque eu tenho que, é porque eu o amo. E eu quero transmitir o caráter dele, eu não quero transmitir o meu. O meu, de vez em quando, tem vontade de socar a cara de uma, graças a Deus, vontade é uma coisa que dá e passa, amém ou não amém? Mas se eu for externar o meu caráter, irmãos, um dia eu te conto como é que eu era na velha criatura. Pastor Paulo sabe. Irmão, eu brigava até no mercado. De cair no tampa mesmo, de cair no tampa. Você imagina um negócio desse? Você imagina se eu for externar a velha criatura? Imagina. O reino vai ser envergonhado muito. Então eu me domino por amor ao meu Senhor.
e deixe que o caráter dele abafe o meu, controle o meu, domine o meu. Amém? É muito importante que cresçamos nesse ponto para que rendamos graças a Deus. Olha só esse último texto que a gente vai pegar aí, no capítulo 8 de Marcos, versículo 14. Preste atenção. Como é que Jesus estava preocupado com o caráter dos discípulos dele? Entenda, Jesus está preocupado com o seu caráter. Você pode dizer isso comigo? Jesus está preocupado com o meu caráter. Ele quer que venhamos a externar o caráter dele. Amém? Marcos 8,14 diz assim: ora, aconteceu que eles, os discípulos, se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terem pão? Sobre não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendes os olhos e não vedes? E tendes ouvidos e não ouves? Não vos lembrais que quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos de pedaço recolheste? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Irmãos, que texto confuso, né? A gente fica assim: o que Jesus está falando? O que eles estão falando? Fica todo mundo mais perdido do que cego em tiroteio. Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação dos pães. Na segunda multiplicação dos pães, ele chega para os discípulos dele e fala assim: tem pão lá? Eles falam assim: tem 7. Tem 7 pães lá. Trouxeram os 7 pães, Jesus multiplica e alimenta 4.000 homens, porque mulheres e crianças não eram contadas. Então, pode crer que passa de 10.000. Jesus alimentou aquele povo todo e sobra 7 cestos cheios. Só que, ao contrário da primeira vez, quando sobraram 12 cestos, os discípulos levaram. Olha quanto sobrou: 1 para cada discípulo. Amém ou não amém? Diga: bênção. A bênção. Todo mundo comeu, ainda sobrou um cesto cheio para cada um discípulo. Vida abençoada é isso, nunca te falta. Amém? Agora preste atenção, na segunda multiplicação Jesus chega para os discípulos e fala assim: a gente precisa de pão para multiplicar. Aí os discípulos, em comum acordo: nós temos 7 pães. Cara, Jesus é genial, né? Eu falo assim: cara, Jesus não é mole não, irmãos. Jesus não é mole. Ele gosta de treinar a galera mesmo. Ele chega lá e fala: pega lá os 7. Pegaram os 7 pães, levaram para Jesus. Jesus multiplicou, alimentou 4.000 homens. Você acha que Jesus esquece de alguma coisa? Jesus, ele não poderia ter falado: meninos, estamos esquecendo os 7 cestos que sobrou. Quantos aqui entendem? Para começar, já não sobrou 1 para cada. Amém ou não amém? Já foi a metade da bênção. Jesus não poderia ter lembrado? Gente, não esquece o pão, gente. Que isso? O pão? Acabei de multiplicar. Não, Jesus deixou eles esquecerem. Quando chegou no barco, o que aconteceu? Esquecemos o pão. Só temos 1. Por que Jesus deixou eles esquecerem? Porque se eles tivessem deixado os 7 levado, eles iam pegar aquele pão que eles esconderam e ia botar ali no meio. E o fingimento não ia. Eles fingiram para Jesus que tinha 7, mas tinha 8. Mas eles fingiram, sabe o que é isso? A gente quer passar a perna em Deus, irmãos, não dá. Jesus está preocupado com o seu caráter. Se você está tentando enganar ele ou não. Esquecer o pão. Jesus,
Ai, se eu te pego, ai. Jesus falou assim, agora eu vou pegar vocês. Esqueceram o pão. E Jesus só tem um. Aí Jesus fala assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles não entenderam nada. Você viu que no texto eles ficaram mais fermento? Jesus está falando de quê? Porque a gente não tem pão? Esquecemos pães? Jesus está falando disso? De que Jesus está falando? Jesus está falando assim, olha, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Jesus, ele fala, irmãos, no texto de Lucas 12. Lucas 12, no versículo 1, Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E ele repete aqui, cuidado, vocês foram hipócritas, vocês foram fingidos, tentaram mentir para mim. Irmãos, e todas as vezes você tenta enganar Jesus, você está tirando de você a bênção que ele tem para você. Amém ou não amém? Caramba, era para os discípulos terem sido tão abençoados quanto antes, mas não. Às vezes a gente joga a bênção fora, porque a gente quer fingir. Amém ou não amém? Quer fingir que tem uma vida espiritual maravilhosa, quer fingir que ama Jesus. Não, irmãos, tem que ser real. Tem que ser real. Dentro da minha casa eu tenho que ser um marido, o máximo, copiar Jesus ao máximo. Eu tenho que ter uma esposa que copia Jesus ao máximo. Eu tenho que ter um filho que copia Jesus ao máximo. Dentro do meu trabalho eu tenho que ser para o meu patrão copiando Jesus ao máximo. Eu tenho que ser para o meu funcionário copiando Jesus ao máximo. E assim sucessivamente. Eu tenho que ser para o meu amigo copiando Jesus ao máximo. Eu tenho que pegar essa responsabilidade para mim. Amém ou não amém? E aí, irmão, se eu não quiser ter uma vida fingida, então eu vou ter uma vida abençoada. Tem muita coisa acontecendo no meio da igreja, e a igreja está sem resposta. Por que Jesus não faz? Por que Jesus não atua? Ei, ele é o mesmo, ele não muda nunca. O problema está em nós, nunca nele. Ele é sempre perfeito, sempre. A perfeição dele nunca mudou, o caráter dele nunca mudou, nada nunca mudou em Jesus. Quem muda é os discípulos. Os discípulos deixam muito a desejar. Então, irmãos, em nome de Jesus, que hoje você possa ouvir o que Jesus falou com Pedro. Tende fé em Deus. Não qualquer fé. A verdadeira, a real. Amém? Não a que está olhando tudo, analisando, querendo perfeição nos outros, mas aquele que entra no caminho da perfeição e fala assim, Senhor, eu vou deixar o Senhor me aperfeiçoar. Ainda que eu nunca vou ser perfeito na vida, mas eu vou deixar o Senhor aperfeiçoar tudo o que puder. Tô nisso. Quero ser melhor a cada dia. Amém? Coloque de pé em nome de Jesus. Quero ser melhor a cada dia. Então, irmãos, em nome de Jesus, deixa a tua fé operar. Esse momento é um momento muito mais importante, irmãos. Não é o momento do recreio, o último louvor, amém? É o momento de você adorar, por favor. Não saia para conversar, não saia para fazer nada. É o seu momento. Você foi ministrada, teve uma palavra que entrou no seu coração. E a palavra de Deus, ela encontra 4 solos. Amém? Ela encontra o asfalto. Ela encontra o coração cheio de pedra. Ela encontra o coração cheio de espinho. E ela encontra a terra boa. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, que o seu coração tenha sido a terra boa, porque Jesus quer operar muitas coisas através da minha e da tua vida. Ah, irmão, Jesus quer usar a tua boca para falar com pessoas que você nunca imaginou. Jesus quer se mostrar através de mim, através de você. Então pega esse momento e fala assim, Senhor, eu quero ter fé no Senhor de verdade. Eu quero ser igual Timóteo. Eu quero ter uma fé que eu vou deixar de herança para os meus filhos. Eu quero que meus filhos vejam o meu relacionamento contigo de verdade dentro de casa. Eu quero que meus filhos vejam eu te buscando. Eu quero a fé real. A fé que eu deixo de herança. Eu quero ter a fé de Lloyd. Eu quero ter a fé de Eunice. E consequentemente eu quero ter a fé de Timóteo. A fé não fingida. A fé que usa bem as palavras. A fé que te busca em oração ardentemente.
A fé que cuida do seu interior para que o copo não fique sujo por dentro. Ai, irmãos, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você nasceu para frutificar, porque senão você não estava aqui. Todos aqueles que nascem em Cristo Jesus, Jesus não botou não me deu e nem deu a você a oportunidade de renascer à toa. Nós renascemos para produzir. Ai, irmãos, nós renascemos em Cristo para surtir efeito nessa terra. Tem um nome que salva, tem um caráter que precisa ser externado, irmãos. Tem uma pessoa que as pessoas precisam conhecer lá fora, Jesus Cristo. E quem vai apresentar? Somos nós, externando quem Ele é. Em palavras, em atitudes. Pastor, e quando eu escorregar? Levanta, pede perdão e continua. Só não acredita. Se você acidentalmente pecar, cara, você é o amor de Jesus. Ele vai te perdoar. Mas não peque propositalmente, porque isso machuca ele. E mais do que machucar ele, isso te esfria. O pecado proposital te desliga, te mata, te desconecta, te deixa inerte na presença de Deus. Então cuide sim, cuide da sua santificação, da sua vida com o Senhor. Busque a Ele para que Ele molde o nosso caráter de verdade. E aí sim nós vamos ser uma igreja relevante. Não aos olhos humanos, a igreja perfeita. A igreja apaixonada por Jesus de verdade. A igreja que crê em Jesus de verdade, que tem uma vida real com Ele. Aleluia. Faça sua oração para Ele. Abra seu coração, se rasga para Ele. Deixa Ele te tocar. Começa a desejar senti-lo. Ah, como eu te quero, Jesus, como eu te quero, como eu quero sentir a Tua presença, o Teu toque, a Tua palavra fervendo dentro de mim, me chamando para mais perto. Em Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Meus braços eu vou me entregar, os meus dedos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e
e declarar que és Santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Eu declaro o teu nome, Senhor. Sim, meu Deus, eu não renasci em ti para nada. Eu creio no propósito que o Senhor tem na nossa vida. Todos os teus discípulos tinham um propósito. Todos os teus discípulos tinham uma missão aqui nessa terra: revelar o teu reino ao mundo. Esse reino que não se move por coisas externas, mas que está dentro de cada um de nós. Esse reino que se manifesta em ações e palavras. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, meu Deus, por cada vida que está nesse santuário, a minha e de todos os outros discípulos que o Senhor tem aqui nesse lugar. Nós estamos aqui, meu Deus, semelhante ao dia em que 120 discípulos seus se reuniram no cenáculo, esperando que o Teu Espírito caísse sobre eles, dando a eles, ó Deus, revestimento de poder e transformando eles em Suas testemunhas. Meu Senhor, naquele dia, quando o Teu Espírito inundou aquele lugar, e como um som, como de um vento invadiu aquele lugar, tomando a vida dos Teus discípulos, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Ah, Senhor, quem tinha medo foi cheio de coragem, e quem continuamente desanimava recebeu força, e quem duvidava foi tomado por convicção. Ah, Senhor, nunca mais aqueles homens te negaram, nunca mais aqueles homens retrocederam. Eles entraram, ó Deus, em um momento na vida deles de progresso. Começaram a amadurecer espiritualmente e glorificavam o Teu nome. E quando abriam a boca, as pessoas se convertiam, e outros eram curados, e outros eram tomados de poder, e outros eram batizados no Espírito Santo. Ah, traz essa igreja de volta, Jesus, e incendeia-nos, ó Deus. Ai, Espírito Santo, vem sobre os Teus discípulos. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Não nos deixa ser só uma religião aqui nessa terra. Eu não quero ser um religioso, eu não quero. Eu não quero, Jesus. Eu não quero falar contigo só na igreja, eu não quero. Eu não quero ter uma vida de fingimento, eu não quero, Jesus. Vem com Teu Espírito Santo, por favor, e nos incendeie. Ah, batiza-nos com Teu Espírito, Jesus, e tira todo medo, toda insegurança, toda fraqueza, todo desânimo, toda sujeira na alma, toda ira, toda cólera, todo rancor, toda mágoa, toda mentira, toda falsidade. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos conhece. O
Sonda o nosso coração, Jesus. Sonda nossos corações. Ajude. Perdoa os momentos que nós nos esquecemos do poder das palavras e amaldiçoamos a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos amigos, os nossos filhos. Amaldiçoamos nosso casamento, marido, esposa. Senhor, em nome de Jesus, por favor, cancela no mundo espiritual toda palavra dita de forma ignorante. Cancela, meu Senhor. Em nome de Jesus, conduz o teu rebanho para um ambiente de bênção, aonde nós somos verdadeiros contigo e não queremos fingir nada e nem te esconder nada. Queremos uma vida real. Queremos colher os cestos, meu Senhor. Queremos cestos de pães abundantes na nossa vida, todos os dias. Estende a tua boa mão sobre o teu rebanho. Aqui está a tua igreja, meu Senhor. Nós somos os teus filhos. Somos os seus filhos, meu Senhor. Estende a tua mão sobre a nossa casa. Querido, começa a dizer para ele, começa a pedir perdão a ele sobre as vezes que você amaldiçoou seu lar, sobre as vezes que você amaldiçoou sua vida, dizendo: a minha vida é um inferno. Começa a pedir para ele cancelar isso. Começa a pedir para o Senhor abençoar a tua casa, abençoar o seu casamento, seus filhos, seu trabalho, sua vida financeira, sua saúde. Começa a pedir ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa pelos momentos em que eu fiz isso. Me perdoa pelos momentos que eu só te procurei quando eu precisava. Eu quero ter a fé verdadeira, não fingida. Eu quero que o Senhor coma frutos de mim. Eu quero que ao me sondar o Senhor ache frutos em mim. O nome de Jesus, 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 eu clamo por ti, Jesus. O nome de Jesus, sim, eu te chamo, Jesus. Vem sobre nós, vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Clama por ele, querido. Jesus, 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 Jesus. A poder de Jesus. Ele cura, ele liberta. Aleluia. Ele restaura a tua saúde, tua vida, teu casamento. Ele restaura a tua alma, tua alegria, tua paz. Ele é o mesmo. O nome de Jesus, é só a ele que eu recorro. É só a ti que eu recorro, Jesus. Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, que se dobrem todos os joelhos. Você pode glorificar a Deus. Santo, 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 santo Deus.